Há cerca de 10 anos, fui convidado, tive a honra de ser convidado pelo Instituto Cervantes de Espanha a traduzir para o quarto centenário da edição Príncipes de Don Quixote da Mancha, o primeiro volume desta obra magnífica de Miguel de Cervantes Saavedra. A partir daí, entrei em contato profundo, porque traduzir uma obra como Don Quixote requer um mergulho, não só na obra mesma, na linguagem, no vocabulário do próprio autor, mas é um mergulho no ambiente cultural, artístico, literário da época e de toda a tradição espanhola que o antecedeu. Pois bem, Miguel de Cervantes Saavedra foi um homem a cavaleiro que viveu entre o século XVI e o século XVII e cuja atividade artística já sofre algum influxo do Concílio de Trento e da atividade jesuítica. O que quer dizer com isso? Já sofre algum influxo dos inícios do que seria o barroco, que era o estilo artístico do próprio século de ouro, do chamado século de ouro espanhol. Né? Ele é considerado maneirista, uma espécie de transição entre o Renascimento e o Barroco. Mas, antes de aprofundá-lo, e já tendo por suposto que se toda a sua obra é boa, ou quase toda é muito boa, obviamente o que excele em sua obra, no conjunto de sua obra, é Don Quixote da Mancha, né? A história do engenhoso fidalgo Don Quixote da Mancha. Pois bem, para que se entenda o Don Quixote tão mal interpretado, já se deu interpretação marxista de Don Quixote como um elogio da luta de classes, já se deu uma interpretação psicanalítica de Don Quixote. Tudo isso é absolutamente artificial e artificioso. Então, para que se entenda o que é Don Quixote na história da literatura universal e particularmente na história da literatura espanhola, remontemo-nos ao que foram as novelas de cavalaria durante o conjunto da Idade Média. Houve dois grandes ciclos de novelas de cavalaria na Idade Média. Um desses ciclos foi o ciclo chamado de Carlos Magno, né? Cujo exemplar magno foi La Chanson de Roland, ou seja, a canção de Rolando, ou de Orlando, como queiram. Né? Por outro lado, houve o ciclo bretão dos Cavaleiros da Távola Redonda, do rei Arthur. Né? Ambos estes ciclos, de algum modo, tinham alguma raiz na tradição gnóstica medieval. Né? Não vou discuti-lo aqui, isso é um assunto que sobre o qual um dia escreverei, mas o fato é que ambos estes ciclos e suas obras se caracterizavam por um fantasismo exagerado. Um fantasismo exagerado. Seus heróis, seus cavaleiros, matavam com um golpe de revés, que é um golpe oblíquo de espada, matavam até mil inimigos no campo de batalha. Né? E isto foi um traço exatamente desses dois ciclos. O exagero fantasista, né? O fantasismo exagerado. E isto, repita-se, por um lado, de origem bretã, por outro lado, de origem mais gala, mais francesa. Pois bem,
que era a literatura espanhola concomitantemente a isso? Era de um grande realismo, de um realismo quase cru, né? Em que nada fantástico, fabuloso, nada mágico aparecia. O exemplo típico da grande literatura medieval espanhola é o Cantar de meu Cid, o Cantar de meu Cid, ou seja, o famoso El Cid, né? Houve uma transposição para o cinema bastante boa, com Charlton Heston e Sophia Loren, El Cid, mas esta adaptação cinematográfica não se baseia no Cantar de meu Cid medieval, senão que se baseia na peça de já renascentista, já pós-renascentista, uma peça teatral, não no poema, na canção de gesta, na epopeia medieval. Pois bem, volte-se a esta epopeia, o Cantar de meu Cid. Esta epopeia, repita-se, prima pelo realismo. Claro, como em toda sã literatura, está presente Deus, né? Só o mundo moderno, com sua, como se diz em francês, com sua attrait par l'abîme, com sua atração pelo abismo, é capaz de imaginar que a vida humana não tenha, e a história humana não tenha, de algum modo, a influência de Deus, não esteja sob a regência de sua providência. Todos os povos de todas as épocas, pelo menos os menos degradados, Babilônia, Egito, as polis gregas, Roma, sempre acreditaram na ação da providência do divino sobre o homem e sobre sua história. Ora, se trata, então, de uma literatura cristã, como era El Cantar de meu Cid, obviamente, não há de faltar a ação da providência divina no curso dos acontecimentos. Mas, quanto ao que é propriamente humano, El Cantar de meu Cid era de um realismo impecável, impecável. Não havia lugar nessa magnífica obra de autor anônimo, era uma canção de gesta, era cantada, era recitada, mais ou menos como na origem o haviam sido as epopeias homéricas, né? Prima por um realismo impressionante, né? El Cid, El Campeador, foi o líder da expulsão dos mouros da Espanha. E isto é retratado nesta magnífica canção de gesta, repita-se com todos os traços do realismo tipicamente espanhol. O espírito espanhol é de um realismo que não se encontrava nem sequer na sua vizinha Portugal, no vizinho Portugal. Não era Portugal ainda, de início, mas nesta parte oeste da Península Ibérica. É do caráter espanhol um realismo preciso, um realismo meticuloso, do qual não se afastavam nunca durante a Idade Média. Pois bem, posto isso, já se tem que o livro Dom Quixote de la Mancha é, no melhor espírito do realismo espanhol, uma sátira, uma ironia com aqueles dois ciclos de cavalaria, que são o ciclo da Távola Redonda e o ciclo de Carlos Magno. Esta é, se pode falar assim, esta é a essência do nosso Dom Quixote da Mancha. É uma brincadeira, é uma ironia, com o fantasismo desses ciclos de cavalaria que, repita-se, tem alguma raiz numa imaginação gnóstica medieval que perpassa toda a Idade Média. Pois bem, posto isso, voltemos agora ao nosso próprio escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Como disse, a cavaleiro entre o século XVI e XVII, nasceu numa família pobre. Era um homem de família pobre. Mas e ao longo da vida nunca deixou de ser pobre. Ele
participou da Batalha de Lepanto contra os turcos, foi um herói da Batalha de Lepanto e levou, nesta mesma batalha, um tiro de arcabuz em uma das mãos, não me lembro qual, se é a direita ou a esquerda, razão porque perdeu-a grandemente por esse tiro de arcabuz. É por isso que era chamado El Manco de Lepanto. Manco, em espanhol, quer dizer maneta, né? De Lepanto. E era um herói, era um herói. Ele fazia parte de uma geração que se chamava Homens das Armas e das Letras. Eram artistas, escritores, poetas, literatos e, ao mesmo tempo, guerreiros. Pois bem, era tal a má sorte, digamos assim, de Miguel de Cervantes, que ele, pela primeira vez, parecia que escaparia à pobreza, né? Por ter sido um herói exatamente da Batalha de Lepanto. Mas quando se encaminhava para ser condecorado e para ascender ao grau de capitão, se não me engano, foi feito prisioneiro e escravo pelos argelinos, né? E passou quase uma década escravo em Argel, e para que se veja os tipos de dificuldades por que passava o nosso Miguel de Cervantes, quando finalmente é resgatado da escravidão em Argel, né, ele é preso na Espanha por dívida. Ou seja, então essa foi a vida de Miguel de Cervantes, né, um homem de letras, um homem valente, um guerreiro, um gênio literato, né, morreu muito pobre dentro de um mosteiro, miserável, miserável. Ele escreveu o seu Dom Quixote com papéis que ele ia recolhendo, incluindo papéis que embrulhavam pães, né? Papel de padaria, hoje diremos, né? De embrulhar pão. Ele escrevia, daí que sua obra tenha certas falhas técnicas, às quais já voltarei. Mas, vejam, era então, vamos terminar o retrato de Cervantes, era então um católico que lutou nas tropas papais contra os turcos, era um católico, e ao mesmo tempo um homem dotado de grande arte poética, né? Pobre, um homem típico deste chamado siglo de ouro, século de ouro, com uma diferença com respeito aos outros grandes luminares de então. Esses outros luminares eram, de modo geral, eram cortesãos, eram da corte. Ele não, era um homem pobre. A importância de Cervantes em todo esse século de ouro só pode ser equiparada por outro grande poeta, um grande literato chamado Lope de Vega. Para mim, o maior poeta não só em língua espanhola, mas o maior poeta de todos os tempos em qualquer língua. Rivaliza com ele apenas Camões, na minha humilde opinião. Pois bem, então era este homem que escreveu Dom Quixote da Mancha. Então, antes de tudo, aspectos técnicos de Dom Quixote da Mancha. A certa altura do romance, Sancho Panza, o escudeiro de Dom Quixote, né, tem seu burrinho roubado. Foi roubado, levam o burrinho. E aparece ele, Sancho Panza, chorando a seu senhor, Dom Quixote, dizendo: meu burrinho foi roubado, etc. e tal. No capítulo seguinte, ele já está montado no burrinho de novo. No outro capítulo, ele já foi roubado de novo. São as descontinuidades resultantes de uma vida descontinuada exatamente pela escravidão, pelas prisões por dívidas, pela falta de dinheiro, pela miséria absoluta em que vivia. Então não se espere de Dom Quixote da Mancha uma precisão técnico-continuativa, como seria de esperar, numa obra feita em toda a tranquilidade de um estúdio, né? Várias partes de Dom Quixote da Mancha foram escritas na prisão, né? Então, e o surpreendente é que esta obra ímpar da literatura universal, apesar disso, não te escandaliza, ou seja, não nos escandaliza os erros de continuação, né?
Como se eu, no cinema, por exemplo, como se tivéssemos uma personagem vestida com certa roupa, na tomada seguinte ele já está com outra roupa no mesmo lugar. É algo mais ou menos assim, o que acontece várias vezes ao longo de Don Quixote. E, no entanto, isso não nos escandaliza, não nos perturba, não perturba a própria grandeza da obra, né? Não perturba a própria grandeza da obra. Mas voltemos ao que se poderia chamar a essência de Don Quixote da Mancha, Don Quixote de la Mancha, né? É exatamente uma ironia aquele ciclo, aqueles dois ciclos de cavalaria medieval a que já me referi. É preciso... Hoje em dia é muito difícil ler Don Quixote, porque é uma obra escrita há 400 anos, com todo um contexto sociocultural, religioso, político, né, que já não é o nosso, que desconhecemos grandemente, razão porque já no início da obra, de um modo geral, não captamos aquilo que ela tem de mais próprio. Lembre-se que já no título, o Don Quixote Cervantes fala de Don Quixote como el hidalgo, o fidalgo. Pois bem, quando ouvimos a palavra fidalgo ou a lemos, vem-nos à mente a nobreza, é um nobre. Mas não era um nobre pobre. Isso somente na Espanha. Hidalgo, ou seja, fidalgo, não era nome da nobreza em geral, né? Senão que era nome do nobre empobrecido. Pois bem, era lei, então, na Espanha, que só se podia pegar em armas, só podia pegar em armas aquele que fosse nobre rico, e não um nobre empobrecido ou hidalgo, ou fidalgo, né? Pois bem, e Don Quixote era um hidalgo, era um fidalgo. Era um nobre empobrecido, vivia muito parcamente. As primeiras páginas do romance, né, encantam-nos com a descrição da pobreza em que vivia esse hidalgo, né? E, no entanto, este hidalgo, este nobre arruinado, deu de começar a ler um dia aquelas romances de cavalaria que faziam parte dos dois referidos ciclos medievais. E trancava-se ele em seu quarto e lia, até que, como diz Cervantes no romance, até que se lhe secou o juízo. Seu juízo se secou de tanto ler aquelas fantasias absurdas que se continham nos ciclos de cavalaria medievais, né? Então, resolve ele, secado o seu juízo, perdido o seu juízo, resolve ele, ainda que fosse um hidalgo, ou seja, um nobre empobrecido e, portanto, proibido de tomar armas, de usar armas, resolve ele sagrar-se cavaleiro. E ao modo não só medieval, mas ao modo medieval tal como é descrito nesses romances de cavalaria, daqueles dois ciclos. Então, toda a ironia, toda a brincadeira do romance de Cervantes gira em torno disso, né? De tanto ler aquelas bobagens, digamos assim, secou-se-lhe o juízo e ele resolve, apesar de ser um hidalgo, ou seja, um nobre empobrecido, e anacronicamente sagrar-se cavaleiro ao modo antigo, não só ao modo antigo, mas ao modo como se descrevia nos romances de cavalaria. É em torno disso que gira todo o primeiro livro, aquele que eu traduzi. Eu traduzi só o primeiro livro, o segundo livro, repito, por razões de saúde não o pude fazer. É em torno disso que gira, em torno dessa ironia que gira o volume 1 de Don Quixote. É daí que está a luta dele contra os gigantes, é aí que reside nele a luta contra os moinhos de vento, é aí que reside toda a loucura daquele homem que perdeu o juízo lendo os romances de cavalaria. Então,
no meio de tudo isso que parece fantasia em Don Quixote, ao contrário, uma ironia contra a fantasia dos ciclos de cavalaria medievais. Né? Então, todas essas cenas que nos vêm à mente, ele lutando contra moinhos de vento, ele com um bacio na cabeça, como se fosse um elmo ou capacete, né? Há uma passagem muito engraçada em que ele discute com Sancho Panza, seu escudeiro, né? Ele diz, isto é um elmo. E Sancho Panza diz, meu senhor, não é um elmo, é um bacio. É um elmo, é um bacio. Esse bacio é difícil entender, porque poderia ser tanto uma peça de barbeiro, que se punha no pescoço, e o barbeiro caía a barba e tal, dentro dali, mas também bacios também se chamava urinol, né? Então, há essa ambiguidade semântica. Então, diz Dom Quixote, é um elmo, é um capacete, né? É um elmo, e Sancho Panza é um bacio, até que uma hora Sancho Panza se irrita e diz, tá bom, é um bacielmo, né? É um bacielmo. E eu confesso que enquanto traduzia o livro, às vezes eu tinha de parar de traduzi-lo para rir, né? Bom, mas o mais interessante é que, no meio de toda essa brincadeira, de toda essa ironia, de toda essa coisa que faz rir realmente, Cervantes é também muito sério. Pela boca de seu louco personagem principal, de seu protagonista, Don Quixote da Mancha, fala ele de como deve ser a República, fala ele do fim da arte, do fim da literatura, do fim da poesia, que, como digo em meu livro da Arte do Belo, é fazer propender ao bem e à verdade. Né? Isso sai da boca de Don Quixote. Né? Há muita coisa séria ali no meio, mas sempre imersa essa seriedade, essas coisas magníficas que diz Cervantes pela boca de seu protagonista, isso sempre no meio de toda aquela sucessão quase vertiginosa de aventuras loucas de alguém cujo juízo se secou de tanto ler romances de cavalaria medievais. Pois bem, o livro Dom Quixote da Mancha era, antes de tudo, isso que se conhece como o livro 1 ou volume 1 de Dom Quixote. E termina o livro com Dom Quixote preso e trazido numa espécie de jaula de volta para casa, louco, completamente louco, e o livro termina numa espécie de apoteose satírica, numa espécie de apoteose em que se insiste na ironia com que se tratam as novelas de cavalaria. Né? Sempre Dom Quixote como aquele homem cujo juízo se secou de tanto lê-las. Pois bem, sucede, porém, que, terminado este livro, que fez grande sucesso, um aventureiro lançou mão dele e escreveu, como num plágio, uma continuação do Dom Quixote, como se fosse ele mesmo, Miguel de Cervantes. Não havia lei de direitos autorais, mas, obviamente, veja, o barroco, aliás, hoje há um exagero quanto à noção de plágio, exagero grandíssimo, né? Era muito comum, entre os poetas barrocos, tomar metade de um poema alheio e dar continuidade. Né? Isso era muito comum. O problema é que, então, essa noção estrita que há hoje de plágio, etc., não havia nessa época do Círculo de Ouro, mas, obviamente, o que esse aventureiro fez foi demais. Né? Ele escreveu como se fora ele mesmo, Miguel de Cervantes, escrevendo uma continuação. Pois bem, que fez Don Quixote? Desculpe-me, que fez Miguel de Cervantes?
Em vez de entrar na justiça contra o plágio e por direitos autorais, ele fez algo muito mais apropriado. Ele escreveu o volume 2 ou livro 2 de Don Quixote. Com que intuito? Para que o personagem principal seu protagonista, Don Quixote, morresse ao final e se impedisse assim qualquer aventura como a que ele havia padecido, né? E aí é que o livro ganha em densidade humana, ganha em densidade espiritual. Conquanto tenha sido escrito para este fim, para impedir que alguém se apropriasse da ideia e escrevesse continuações indevidas, apesar disso, o final do livro 2 de Don Quixote é impressionante. É um final estritamente católico, em que o personagem Don Quixote reconhece que não é Don Quixote, né? Que é um homem comum, que é um simples hidalgo pobre, e morre cristamente sacramentado, né? Reconhecendo sua real identidade. O livro, então, no final, o final do livro 2, ou, como se queira, o final do conjunto de Don Quixote é de uma altitude espiritual e católica extraordinária. Claro que é efeito de certo acaso, mas é inegável que esta parte 2 do Don Quixote, que infelizmente, repito, não pude traduzir, faz com que a obra cresça enormemente. Saímos da mera ironia com respeito aos ciclos de cavalaria medievais e seu fantasismo exagerado, e chegamos a um final altamente espiritual, altamente católico, e esse conjunto de coisas, em todas as suas vicissitudes e atribulações, em todas as suas imperfeições de continuidade ou técnicas decorrentes da mesma miséria e vida atribulada de Miguel de Cervantes, fazem que Don Quixote de la Mancha, o Don Quixote da Mancha, como eu traduzi, seja um dos ápices da literatura universal e, obviamente, um dos ápices da literatura católica, né? É forçoso que nossos filhos tenham, desde a mais tenra infância, a melhor educação artística, tanto musical, como literária, como cinematográfica, e é obrigatório que já desde pequeno eles tenham contato de alguma maneira com alguma adaptação de Don Quixote para crianças, para que já tenham contato com essa obra magnífica e em que lhes possamos explicar que o Don Quixote não é o livro marxista que os marxistas querem ver, que o Don Quixote não é alguém que saiu, o personagem não é alguém que mereceria estar no divã do psicanalista, senão que é um personagem profundamente cristão, é um protagonista profundamente católico, né, que desde o início se volta contra algo que na mesma Idade Média tinha lá seus exageros, tinha lá seus problemas. Pois bem, mas como eu traduzi o primeiro livro, pude eu ter contato com as dificuldades que implica a leitura de Don Quixote. Hoje mesmo alguém de fala hispânica, hispano-hablante, um hispano-falante, um jovem ainda culto, ainda que bem formado na Espanha ou em qualquer país de fala hispânica, mesmo ele terá dificuldade de compreender Don Quixote, né? A linguagem é muito diferente do espanhol atual, mas muito diferente. Não só gramaticalmente, não só morfológica e sintaticamente, mas lexicalmente. São palavras que já caíram em desuso. Por exemplo, isto mesmo que eu já referi, hidalgo, né? Hoje, para um espanhol de hoje, para um hispânico de hoje, hidalgo é um nobre. E na época, hidalgo era um nobre empobrecido, né? Então, por isso é que na minha tradução eu tive de fazer o que chamo uma tradução crítica. O que quero dizer com isso, né? Para que hoje o leitor, não só hispânico,
mas sobretudo de outras línguas e da língua portuguesa, entenda Don Quixote, é preciso que, numa tradução, você cumpra algumas coisas, né? Eu digo que traduzir Don Quixote é como resolver uma equação de 3 incógnitas, né? Primeiro, como escreveria Miguel de Cervantes esse livro se o escrevesse em português? 2. Como o faria naquela época, sem, no entanto, deixar de ser compreensível para o leitor atual? E 3, terceira incógnita, como manter nesse texto, nessa tradução, o pano de fundo sociopolítico religioso da época? Foram essas 3 incógnitas que eu tentei resolver na tradução. E disso resultou, então, repito, uma tradução que chamo crítica. Por quê? Tem 500 notas de rodapé. Sem essas notas, torna-se absolutamente impossível o entendimento efetivo de Don Quixote. Recentemente, não vou dizer o nome, um tradutor do Sul fez uma nova tradução de Don Quixote, adaptando-a, né? A linguagem é moderna, né? Facilmente entendível. Bom, isto pode ser tudo, mas não é uma tradução, né? Nós não temos o espírito da época, o espírito com que Cervantes escreveu Don Quixote, né? As adaptações são boas. Você pode adaptar, como fez Ferreira Goulart, Don Quixote. Ele adaptou para crianças, para adolescentes. Ótimo, isso é perfeito, mas isso não é a tradução, né? A tradução tem de manter não só o estilo, não só, dentro do possível, a língua original, mas, sobretudo, repito, aquele pano de fundo histórico, sociopolítico, religioso da época, sem o que você esvazia Don Quixote de sua catolicidade, por exemplo, né? Então, como resolvi a tradução do nosso magnífico romance? Primeiro, resolvi que nenhuma palavra que entrasse dentro na tradução, nenhuma palavra, fosse alguma palavra surgida depois de 1700. Ou seja, dei 100 anos de folga, porque o livro é de 1600. Mas nenhuma palavra. Isso já mantinha já mantinha ali na tradução certa aura, certo ar de antiguidade. Depois tive de fundar-me em algum autor de língua portuguesa para supor o seguinte: Miguel de Cervantes, se escrevesse em língua portuguesa, faria mais ou menos como esse autor. Um desses autores que escolhi para ter como referência é o padre Antônio Vieira, né? Então, há construções ali morfossintáticas e vocabulários muito semelhantes a que se encontram nos sermões do padre Antônio Vieira. Mas, mais que isso, é preciso não facilitar a vida do leitor. Em que sentido? Se você, em vez de encarar a dificuldade tradutória, a simplesmente adapta, você esvazia. Para que se tenha uma noção da dificuldade tradutória desse livro, a primeira frase do livro é famosa, né? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivia um hidalgo de los de lança en lastiguero, e etc. e tal, e vai embora. Mas estas 2 primeiras orações, em um lugar de la Mancha de cujo nombre no quero acordar-me, encerra uma dupla homenagem poética. A primeira oração, em um lugar de la Mancha, é como se fosse um verso de 7 sílabas. É um romance, em português, redondilha menor. Então é preciso metrificar a tradução. É preciso que essa, em um lugar de la Mancha, na tradução, mantenha as 7 sílabas. De cujo nombre no quero acordar-me é uma homenagem ao verso decassílabo com pé tônica na 7ª. Algo que estava em relativa voga, então, na Espanha de então. Então, veja, o romance já começa com uma dupla homenagem poética, né? E você perdê-lo é já começar a esvaziar a própria forma poética, a própria forma literária em que Cervantes vazou
seu poema, seu romance. E assim foi ao longo das muitas e muitas páginas do volume 1, sempre procurando cumprir essa tripla equação, né? Como escreveria Cervantes se o fizesse em nossa língua? Como o faria se o escrevesse exatamente na mesma época, sem que, contudo, fosse ininteligível para o leitor atual? E como se manteria todo o pano de fundo religioso, político, etc. E tal, né? Já havia adaptações para o cinema, né? Por um diretor alemão, Pabst, não sei se pronuncia assim em alemão, Pabst, uma boa, mas no final ele identifica certa passagem do livro em que a Inquisição queima livros de cavalaria, exatamente porque secaram o juízo de Don Quixote, identificam com a queima de livros do nazismo, né? Ou seja, isso é indevido, né? Isso é indevido porque Miguel de Cervantes não via mal a Inquisição, ao contrário, ele era um católico. Ele estava sob um regime ainda derivado do governo dos reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando, né? Que depois de que veio o império de Carlos V e depois Filipe II, ele era perfeitamente atinado com isso. Ele não era um rebelde, ele não era anti-inquisição, ele não era anticatólico, ao contrário, ele era um católico. Ele era um guerreiro das tropas papais contra os turcos. Ele estava perfeitamente a favor da Inquisição. A crítica dele ao romance de cavalaria é contundente. Então, e lembremos, aliás, muito interessante, né, que quem já leu Santa Teresa d'Ávila sabe que ela teve de fazer muita penitência na vida porque amava aqueles romances de cavalaria que Don Quixote critica, né? Veja o espírito espanhol de então, o espírito tridentino, o espírito jesuítico, um espírito já pré-barroco, né? Um espírito anti essas efusões semignósticas medievais. Então, quando eu digo manter o pano de fundo religioso, sociopolítico, é mostrar que o livro, seu autor, seu personagem são cristãos, são católicos, como se revelará maximamente ao final do livro 2, repito, quando o personagem principal, o protagonista, reconhecendo-se como aquele que ele é mesmo, e não como um inventado Dom Quixote da Mancha, né, resultado daquelas leituras loucas, morre cristamente, morre professando a fé, morre professando a religião. É um livro imprescindível. Mas, obviamente, infelizmente, a minha tradução está esgotadíssima, né? Virou peça de colecionador, já vi alguém vendendo um exemplar por R$2.000, né? Infelizmente, né? Isso é um mal do mercado editorial brasileiro, né? Você lança um livro e depois não relança, né? Você vende o suficiente e depois... eu mesmo não tenho um exemplar do livro que traduzi, né? Porque eu vou dando sempre os livros, os exemplares que eu ganho das editoras, mas a importância de Don Quixote para a formação de uma juventude católica é grandíssima. É raro, claro, há outras grandes obras católicas que devem entrar na formação da juventude, né? Claro. Aliás, desde a tenra infância, né? Por exemplo, livros como Memórias de um Burro, da Condessa de Seguir, né? Isso é fundamental para a infância, né? Aqui mesmo no Brasil, o primeiro livro de Guimarães Rosa, Sagarana, é importantíssimo já para uma juventude já quase adulta, né? Sobretudo seu conto magnífico A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Os livros posteriores de Guimarães já não me convencem tanto, mas isso é... Então, há pontos altíssimos na literatura católica com que se devem formar os nossos pequenos, os nossos jovens, né? Insisto, abro um parênteses para dizer que o primeiro passo
O homem não tem por fim, o fim do homem, a finalidade do homem, não é senão conhecer a verdade. Claro, sabemos nós católicos que aqueles que alcançarem a beatitude eterna vão ver a verdade que é Deus mesmo. Vão ver a verdade por essência, face a face. Mas a nossa vida não é como a angélica, né? Os anjos, a vida dos anjos é como se decorresse num estalo de dedo. Nós não. Nós somos diacrônicos, nós somos temporais. E há uma escala para que alcancemos a verdade, né? E o primeiro escalão, o primeiro degrau dessa escala ou escada é, sem dúvida, o que eu chamo arte do belo, que inclui a literatura, o teatro, o cinema, a música, música com texto, música instrumental, a própria dança, embora seja difícil encontrar dança boa, não é dança de salão, hein? Dança balética, né? A pintura, a escultura, algo da arquitetura, isso é o conjunto das espécies do que chama o gênero da arte do belo. Pois bem, esse é o primeiro degrau. E dentro dele está, então, a literatura. Né? A literatura, que é ou poética, como queiram, mas que inclui tanto a poesia como a prosa literária. Se queremos que nossos filhos galguem os degraus que conduzem à sabedoria, se queremos que nossos filhos galguem os degraus que nos conduzem à verdade, é forçoso começar em casa com boa música, é forçoso começar em casa com boa literatura, é forçoso começar em casa com bom cinema. E, obviamente, dentro disto está o nosso Dom Quixote como um dos cumes da literatura. Aquele jovem, aquela criança, e depois aquele tenro jovem que se forma bem na arte do belo, incluindo a literatura, ele está predisposto a galgar o segundo escalão dessa escala que conduz à verdade ou à sabedoria, né? Que é o degrau da suspeita da verdade, o que se alcança com a retórica. Depois pode alcançar a dialética, ou seja, aprender a opinar. Hoje todo mundo opina sobre qualquer coisa, mas não tem a menor ciência de como se deve opinar, de como se deve, ao opinar, tentar alcançar a opinião mais provável e aproximar-se assim da verdade. E para, enfim, alcançar a lógica, que é a arte que nos faz alcançar a verdade com ordem, com facilidade, sem erro. Mas e depois a ciência, né? Aí temos a física, a metafísica, etc. Mas todo esse percurso, repito, tem um patamar inicial. Este patamar inicial, para ser galgado, depende grandemente dos pais. Depende grandemente dos pais. Trata-se de crianças, trata de tenros jovens ainda. Então, é necessário que a educação artística de nossos filhos seja planejada. Planejada com os menores detalhes. Poderia falar aqui um pouco de minha experiência, né? Eu, apesar da idade, tenho um filho jovem de 13 anos. A experiência de fazê-lo ouvir desde a barriga da mãe a boa música de Mozart, a boa música de Bach, né? E depois de ler bons livros, e depois de ver bons filmes, etc. e tal. Mas, sem dúvida, entre tudo isto, está o nosso Dom Quixote como um dos ápices. A função da literatura e de toda a arte do belo é fazer propender a verdade e ao bem. Pois bem, não é outra coisa o que faz o nosso Dom Quixote, né? Ele nos faz propender primeiro a coragem, né? Dom Quixote, no meio de sua loucura toda, é um corajoso, é um bravo, tem a virtude da fortaleza, não se intimida diante de nada. E isso já é forjar no espírito dos nossos jovens, já começar a forjar, fazer o espírito de nossos jovens propender a virtude da fortaleza. Mas também, ao longo de toda o romance, são muitas as lições que nos dá Miguel de Cervantes pela boca de seu louco personagem principal, que, no entanto, por vezes é tão lúcido, quer quanto à política, quer quanto ao fim da arte, quer quanto à moral, né? Para, ao fim,
ao fim dessa grande aventura em 2 volumes, nesse enorme livro, é termos um desfecho de uma vida. Como costumo dizer, a nossa vida não é senão uma longa preparação para a morte. E os melhores romances, e sobretudo os melhores romances católicos, descrevem esse arco da vida que começa nas nossas loucuras da vida, com nossos erros, passa por nossas vicissitudes e aventuras até alcançar o termo da vida, a consumação de uma vida que há de ser santa, para que justamente na outra vida alcancemos a verdade em si, a verdade propriamente dita, que é Deus mesmo, que se alcança por sua visão beatífica, pela visão de Deus por essência. Pois bem, e é este arco de toda uma vida, no meio de todas as aventuras, tropeços, percalços, é o que nos mostra esta magnífica obra, que é o Dom Quixote da Mancha. Quem o ler vai ver que... bom, na ausência de minha tradução, há uma tradução que eu reputo boa, que é a do Sérgio Molina, pela editora, salvo engano, 34. Né? Ele traduziu os 2 livros, eu não concordo com tudo, mas sem dúvida é uma boa tradução, ou seja, não é indigna da pena de Miguel de Cervantes. Né? Então vocês vão ver que, além do mais, o livro é repleto de poemas. Né? Cervantes era um grande poeta. Né? Claro que não era um grande poeta como era o já referido Lope de Vega, cuja altura é de Camões, mas era também um grande poeta. Então, ler Dom Quixote é como ler uma vida. Né? Dizia Aristóteles que a poética, e digo eu toda a arte do belo, é mimética. Ela mimetiza, ela imita. Imita o quê? Como diz Aristóteles na poética, caracteres, ações e paixões. Pois bem, a melhor literatura católica é aquela que não só mimetiza, imita caracteres, ações e paixões, senão que o faz no arco de toda uma vida, com início, vicissitudes, aventuras e termo cabal com a morte. É o caso do nosso Dom Quixote da Mancha. Não deixem de lê-lo, todos os católicos. Está na hora de nós mesmos mudarmos nossos maus hábitos artísticos para que possamos, mudando-os, influir positivamente nos nossos filhos e nos nossos amigos. Esta é o começo da possibilidade de mudança de mentalidade que talvez faça possível que o mundo um dia se recristianize. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.